Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero expressar aqui a gratidão de passar esse tempo com vocês. Esse mês foi um mês bem corrido para mim. Eu cheguei no último dia do mês passado do Vietnã, do Camboja e da Tailândia. E já no dia 1º eu estava com a Jubrac em Goiânia. Dia 2 e 3 eu estava com a Umasbrac em Governador Valadares. Dia 5, 6 e 7 eu estava com as Assembleias de Deus em Araruama, na região dos Lagos. Dia 8 e 9 com a Igreja Aprisco em São Pedro da Aldeia. Dia 10 com a Igreja, eu acho que Voz Profética, na cidade de Rio das Ostras. Dia 13, 14 e 15 aqui com a Comingá em Maringá. Dia 15 à noite com a Jubrac, uma conferência missionária em Várzea Paulista. Dia 16 pela manhã, já estava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Dia 17 em São Paulo. Depois, domingo passado, eu preguei de manhã, de tarde, de noite, na nossa igreja lá no Jacuí, em São Miguel Paulista. Viajei na terça-feira, preguei quarta-feira aqui em Cambé, quinta-feira em Maringá, sexta-feira em Cambé. Ontem aqui, hoje pela manhã na Filadélfia e agora de noite aqui com vocês. De forma que foi uma maratona imensa. O físico fica um pouco cansado, mas estou muito abençoado. Abençoado de rever o pastor Moisés, pastor João, os demais pastores aqui, os irmãos aqui dessa igreja. Obrigado, querido, que têm sido voluntários, que tem me acompanhado nas caravanas ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, no projeto Compaixão que nós temos, mas também muitos irmãos daqui me acompanhado no Haiti, me acompanhado em países da Ásia Central, em países da Ásia do Sudeste Asiático, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque vocês têm feito parte deste projeto. Estou feliz também de ver o Ari e a sua família. Estou vendo a juba dele crescendo ali, está ficando bonita, rapaz. Tem 11 na fila já para o ano que vem. Então, eu louvo a Deus por você e pela sua família. Também, mais uma vez, veio o meu amigo que eu chamei de careca, que é o Sandro. Sandrão? Um parceiro que Deus tem levantado nesses últimos meses, tem nos acompanhado em quase todos os nossos eventos. E eu louvo a Deus pela igreja aqui da cidade de Londrina. Não apenas a Igreja Brasil para Cristo, mas muitas igrejas da cidade de Londrina, pessoas de diferentes denominações que têm se juntado a mim para trabalhar na evangelização dos povos das nações. Eu só deixo para vocês, amanhã eu vou estar lançando a caravana para o Haiti, que é a nossa 26ª caravana para aquela nação que nós cuidamos há 11 anos daqueles orfanatos, são 9 orfanatos, e amanhã nós vamos estar lançando essa caravana. Fique de olho nas redes sociais, no Instagram, eteixeira007, no Facebook, Edson Teixeira, e assine lá o meu canal no YouTube, coloque aí, Evangelista Edson Teixeira. Além de você ter essas informações, toda semana você tem um devocional e você tem uma live que a gente faz e posta ali que pode enriquecer profundamente o seu coração. Além disso, estamos no Spotify, basta você colocar devocional Gota a Gota com Edson Teixeira e também no podcast. São centenas de devocionais, mensagens rápidas e objetivas que pode abençoar muito a sua vida. Eu quero, antes de ler, e o texto que eu vou ler é Gênesis, capítulo de número 15, eu quero fazer aqui um convite para vocês. Os nossos irmãos, o Hélio, japonês, que cozinha muito, que já esteve conosco em algumas caravanas e faz uma comida boa, junto com o Maurício e equipe aqui, estão fazendo uma feijoada. Está escrito aqui que o marmitex é grande. Vai ter que ser marmitex grande, né?
E eles vão estar lançando essa feijoada agora no dia 6 do mês que vem. A partir das 11 horas da manhã começa a entrega dessa feijoada. E o valor é apenas R$30 e o local é na rua Constantino Pascoal, número 171, Jardim Santa Cruz. É aqui? É aqui. Então, tá bom, estamos em casa. Glória a Deus. Então, você que não adquiriu o seu tiquezinho para você, esse vale feijoada, a renda disso vai para quê, o pregador? Vai para patrocinar os irmãos que estarão indo do dia 21 ao dia 27 de novembro para a nossa 19ª Cruzada de Evangelismo e Ação Social, Projeto Compaixão, no estado do Piauí, na cidade de Pio Nono. Então, ao adquirir o seu vale feijoada, você estará contribuindo para que esses irmãos possam estar conosco nessa cruzada lá no estado do Piauí. Você pode olhar assim, bem sério, a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você pode pagar uma feijoada para mim dia 6? Pronto. Tá bom, e 2, você pode pagar 2, 3, 4, você pode, né? Vamos lá, palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 15. Por favor, não me deixe sozinho no Haiti, me ajude. Continua a onda de sequestros lá, mas eles não estão matando ninguém que eles sequestram, eles devolvem, tá bom? Então tem uma garantia que se sequestrarem você, eles vão te devolver com vida. E eles estão desistindo de sequestrar missionários, não está dando certo. Semana retrasada sequestraram o nosso missionário lá, ficou 13 dias no cativeiro, e aí o entregaram. E essa semana passada sequestraram um pastor, ficou só 12 horas e se foi embora. Então já não está dando mais certo sequestrar missionários lá. Parece que não entra din-din, né? O pessoal ora demais, então vem me ajudar, por favor, vem me ajudar. O pastor Moisés diz que vai ver com outras pessoas também. O pastor Moisés já esteve no Haiti, já conhece aquele trabalho. Então, se você ainda não foi, vem com a gente fazer o bem faz muito bem. Gênesis capítulo 15, eu quero contar sobre esta visão que Abraão teve e quero pegar aqui algumas características de Abraão. Primeiro, em Gênesis capítulo de número 13, vai dizer que Deus quer nos abençoar, mas muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas para nos abençoar, Ele precisa afastar algumas pessoas da gente. Não se esqueça disso. Eu falei ontem que muitas vezes para Deus nos abençoar, Ele traz pessoas para perto da gente, que é aquele texto de Samuel, capítulo 30, que Davi encontra o egípcio, e que foi Deus que trouxe esse camarada para ser uma bênção na vida de Davi. Mas aqui, no capítulo 13 de Gênesis, Deus quer abençoar muito Abraão, mas para que Deus pudesse de verdade fazer Abraão ser abençoado, como Deus desejava abençoá-lo, então Deus teve que afastar uma sociedade que Abraão tinha com o seu sobrinho, porque começou a existir contendas, começou a existir desavenças, começou a existir brigas. E o Abraão chega para o seu sobrinho Ló e diz assim: toda a terra está diante de nós, já não dá mais para a gente ficar juntos. Então, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu te dou a opção de escolher. E o Ló pode ter pensado assim: meu tio é muito bobo mesmo, porque ele está em um lugar que é desértico. Essa terra é uma terra que está sofrendo por muita fome, por muita escassez, falta de chuva. E agora vem o meu tio e diz: está aí a terra diante de você, escolha o lugar que você quer ir. E o capítulo 13 e o versículo 10 diz assim:
E levantando Ló os olhos, viu toda a campina da Jordânia, que era como o jardim regado, como o jardim do Senhor. Imagine, era um lugar semelhante ao paraíso. E o texto diz, entre aspas, antes de haver o Senhor Deus destruído Sodoma e Gomorra. Aquele lugar era um paraíso, um lugar que manava leite e mel. E Ló disse assim: eu não vou perder a oportunidade. Os meus olhos estão contemplando isso e é para lá que eu vou. E ele vai. Ele sai, vai armando as suas tendas. E o último versículo de Gênesis 14 vai dizer assim: e eram os habitantes de Sodoma grandes pecadores diante do Senhor, e foi lá que Ló foi montar a sua residência. Ele foi na visão humana, ele olhou pelas circunstâncias, e eu gostaria muito que você deixasse essa verdade entrar no seu coração. Não são os lugares geográficos da terra que retêm a bênção. Quem retém a bênção são os abençoados de Deus. Não importa o lugar aonde você vai morar, se Deus está com você, mesmo que seja no deserto, o deserto vai florescer. Então não tome atitudes porque em tal lugar as portas estão abertas. O sonho americano. Eu não estou dizendo que você não pode ir para a América, mas eu estive como pastor por 3 anos na América e eu vi, não vou dizer dezenas, eu vi centenas e centenas e centenas e centenas de sonhos americanos sonhados por brasileiros se transformar em pesadelos, se transformar em prisões, se transformar em deportação, se transformar em dissolução de família, se transformar em desgraça, se transformar até em mortes e em prisão perpétua para brasileiros naquele lugar, porque foram para lá dizendo: vou para o lugar onde está a bênção. E não é assim que funciona. Deus diz a Abraão no capítulo 12: você é a bênção. Aonde você chegar, a bênção vai se manifestar. Por isso que eu trabalho nos países mais pobres do mundo. Vocês sabem disso. Eu já estive em 89 países do mundo pregando, e vocês sabem que os países que eu mais prego estão entre os 10 países mais pobres do mundo. Você chega lá, não tem nada. Chega na aldeia, pastor Moisés esteve conosco, pastor João esteve conosco, Cláudio esteve conosco, no deserto do Sahel. Você chega na aldeia, não tem água, não tem posto médico, não tem escola, não tem libertação, não tem igreja, até você chegar lá. Porque a Bíblia fala que quando o justo vai passando, mesmo que seja um vale árido, Deus começa a fazer com que fontes de água comecem a jorrar nesse lugar. Então não é o lugar, é você. É o José, ele entra na prisão e a prisão começa a prosperar. Ele entra na casa de Potifar e em Gênesis 39 vai dizer: vendo o seu senhor que Deus o abençoara na casa e no campo, bênção rural e bênção urbana, por causa de José. É você que é o abençoado. Não importa a empresa, não importa a cidade que você mora, não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para o Deus que te plantou naquele lugar e chame as bênçãos de Deus, porque lá elas vão se manifestar. Lugar que chegamos não tinha água, agora tem água. Lugar que chegamos não tinha escola, agora tem escola. Lugar que chegamos não tínhamos igreja, agora tem igrejas. Lugar que chegamos não tinha hospitais, agora tem hospitais. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali eu abençoarei, diz o Senhor. Você é o transportador dessa bênção. Quantos recebem isso, diga amém. Quando Ló se separa, capítulo 13, versículo 14,
E afastando-se Ló de Abraão, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, levante os olhos agora da onde você está. Porque o Abraão ficou na terra seca. O Abraão ficou em um lugar chamado os Carvalhos de Manre, na terra de Canaã, o lugar que estava passando por uma grande crise. O Abraão ficou lá, e o seu sobrinho foi para aquela visão humana que só olha para a aparência, mas não percebe a podridão que está por trás. Por isso foi sequestrado, por isso nasceu Moabitas e nasceram Amonitas, que até hoje são problemas para a nação de Israel, porque esse cara foi dizendo: eu vou me mover pelo que a visão humana diz que está certo. E Deus diz para Abraão: aonde você está, Abraão? Levanta agora os seus olhos. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente e percorra toda essa terra. Vai dando passo a passo, percorra toda essa terra, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou entregar para você. Então Abraão está funcionando agora com uma visão de Deus. O Ló funciona com uma visão humana. O Abraão funciona com uma visão de Deus. E é diferente. Zacarias 4, versículo 10 diz assim: não despreze os dias dos pequenos começos, porque eles viram Zorobabel e o sumo sacerdote, junto com Josué, chegaram com uma pedra pequenininha, colocaram aquela pedra pequenininha, que era uma pedra de esquina. Aí toda a nação de Israel disseram: o que é essa pedra? É apenas uma pedra pequenininha, isso aí não é nada. E aí Deus diz: não despreze os dias dos pequenos começos, porque essa pedrinha pequenininha que vocês estão vendo, ela é a pedra de esquina. Ela é apenas um guia da onde é que vai ser estendido os muros, os fundamentos, os alicerces, o telhado, tudo. Porque essa pequena pedra, deste negocinho pequenininho, eu estou dizendo que vai se levantar a segunda casa, e a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então olhe ao seu irmão e diga assim: não despreze os pequenos começos. Deus tem coisas grandes para nós, mas Ele vai começar com portas pequenas. Eu vou te dar um fusquinha. O irmão diz: o sangue de Jesus tem poder. Aí Deus diz: você não conhece a minha palavra? Lucas capítulo 16, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deus começa com o pouco. À medida em que você demonstra fidelidade a Ele no pouco que você tem, Ele vai começar a abrir grandes portas e vai te colocar em lugares largos. Ele vai honrar você. Mas seja fiel no pouco. Seja fiel nesse emprego que Deus te deu, que talvez não seja o emprego que você gostaria, mas foi uma porta pequena que Deus abriu. Seja fiel. Seja fiel com esse teco-teco que você tem aí. É que nem o meu carro. Já contei para vocês, o primeiro carro que eu tive foi um Ranger. 1974, era um Ranger. Rangia tudo. Rangia a porta, rangia o tampão, rangia o vidro. O vidro do meu carro era automático, não podia haver um buraco que baixava o vidro assim. Tinha um ninho de barata. E eu tive que colocar as meias por cima da calça, porque as baratas estavam entrando na minha calça. O primeiro mês eu apelidei ele de embaixador, porque ele só pegava na baixada. Eu ia pregar nas igrejas dos irmãos, e eu não podia deixar numa rua reta, eu tinha que deixá-lo assim em uma rua descida, porque senão eu tinha que chamar os irmãos da igreja para ajudar a empurrar. Se o meu Fusca falasse. Depois eu apelidei ele de ungido, porque ele tinha um vazamento de óleo constante. Então eu andava nas ruas, eu dizia: unge essa rua, unge aquela. Toda rua que eu entrava eu dizia: vai ungindo. Eu andava na estrada e eu via a estrada por baixo do asfalto. Um dia eu desmaiei dentro do meu carro. Lá saí da convenção do Tatuapé e peguei o meu Fusquinha
e coloquei a primeira. E na hora que eu coloquei a primeira e fui sair com tudo, o banco descolou e eu virei. E eu perdi o sentido. Eu só acordei com uma mulher batendo assim: moço, você está bem? Aí eu comecei a louvar Deus pelo meu fusquinha, arrumei o motor, arrumei assoalho, arrumei os documentos e tal. Aí de repente Deus diz assim: agora você vai dar a ele. Depois estava tudo arrumadinho, eu cheguei para o pastor Eduardo e cheguei com a chave e disse assim: pastor Eduardo, Deus mandou te dar o meu Fusca. Aí ele: glória a Deus, aleluia. Aí eu disse: passei na prova, Jeová, toma, agora é a tua vez. Nunca mais me faltou nada. Às vezes começa com uma coisa pequena e você fica aí olhando só para as aparências e perde as grandes bênçãos de Deus. Hoje Deus está dizendo para você, como Abraão: da onde você está. Eu não sei se você está desempregado, está enfermo, está com portas fechadas. O versículo 14 diz o Senhor: aí aonde você está, não importa como está o teu casamento, como está o teu ministério, aonde você está, levanta os seus olhos. Onde você está, levante os seus olhos e você vai ver Deus agindo na sua vida. A visão de Deus é melhor do que a sua. Você só vai pela aparência, só olha a goiabona bonitona e não sabe que tem um bicho enorme lá dentro. Não morde não, Deus está dizendo. Porque tem bicho aí. Não vai pela aparência, vai pela visão que eu vou te dar, mesmo você estando em uma terra que não produz nada. É aqui que eu vou te abençoar e é aqui que você vai crescer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Capítulo 14, eu vejo Deus mostrando através da vida de Abraão para mim, para você, a importância da generosidade. Porque o Abraão sabe que o seu sobrinho Ló foi sequestrado, foi roubado. Esse que olhou para a aparência, os inimigos vieram lá e roubaram, levaram cativo Ló com suas filhas, com seus genros, levaram tudo que ele tinha. E o Abraão ficou sabendo e disse: o que eu vou fazer? Pegou 318 servos criados da sua casa e saiu ao encontro desses reis. E o Abraão venceu esses reis, pegou tudo que tinha sido roubado, trouxe o seu sobrinho Ló de volta. E enquanto o Abraão está chegando perto de um vale, diz o texto no versículo 18 que Melquisedeque, rei de Salém, saiu ao encontro de Abraão. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão com pão e vinho. O sacerdote abençoa Abraão e a gente sabe que a Bíblia diz que o maior é abençoado, é o abençoador. O menor é que sempre é abençoado pelo maior. E esse sacerdote Melquisedeque, ele é tão grande que a Bíblia fala, ele abençoa Abraão. E ele diz: seja bendito Abraão, servo do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, porque foi ele que entregou os inimigos em tuas mãos. Duas coisas. Ele está dizendo: Abraão, o teu Deus, que é bendito, ele é que possui todas as coisas. O ouro, a prata, a riqueza, as montanhas, os fios de ouros que tem por aí, essas minas de diamantes, toda a riqueza que tem no mundo pertence ao Criador dos céus e a terra. Os céus e a terra pertencem ao Senhor, porque foi Ele que criou. E em segundo lugar, Abraão, saiba que foi Ele que entregou esses reis em tuas mãos, porque é impossível, com 318 homens, você vencer 5 reis, 5 exércitos. Você só venceu porque Deus bendito te abençoou. E o Melquisedeque não pediu absolutamente nada. O Abraão olha para a grandeza desse sumo sacerdote, que lhe ofereceu vinho, que lhe ofereceu pão. O Abraão olha para o melhor de todos os seus despojos, de toda a sua riqueza, e o Abraão diz assim: eu vou separar o dízimo, e eu vou entregar a você. Ele não pediu o dízimo,
É um coração generoso de Abraão que diz: vou separar o melhor de todos os despojos e com o meu coração generoso eu vou te entregar o dízimo de todos esses bens. Então um dia me procuraram e disseram: não, eu estou deixando de ser dizimista. Eu falei: por quê? Porque a lei de Moisés acabou, né? Eu falei: acabou, mas quem disse para você que o dízimo é uma coisa da lei de Moisés? E da lei de Moisés é uma imposição, é obrigatório dar o dízimo, tem que entregar. Diz a Bíblia que infalivelmente você tem que entregar. Aqui em Gênesis 14, eu não vejo uma obrigação. Eu vejo um homem que foi abençoado por Deus. Eu vejo um homem que sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu vejo um homem que sabe que foi Deus que o protegeu e deu o livramento. Eu vejo um homem que Deus colocou um sacerdote para abençoá-lo. E ele, com um coração generoso, entrega o dízimo de tudo que ele tinha ganhado. 430 anos antes de existir a nação de Israel, o Abraão já estava. Aí acaba a lei de Moisés e chegamos em Hebreus capítulo 6 e capítulo 7, diz que nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e o seu nome é Jesus de Nazaré, que ainda recebe os nossos dízimos e o contabiliza e os abençoa. E além disso, sabe o que diz em Hebreus capítulo 7? Que quando o Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e ele foi abençoado, Levi, que nem sequer existia, foi abençoado com a fidelidade de Abraão em entregar o dízimo generosamente. Levi, Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Levi. A quarta geração estava sendo abençoado quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Deus liberou a bênção sobre a quarta geração. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. Mas tem que ser com um coração generoso. Não pode ser debaixo de maldição, conforme diz lá em Amós. E Amós diz assim, que os líderes religiosos diziam assim: se você deixar os nossos dentes limpos, a maldição virá sobre vocês. O que é isso, dente limpo? Dentista? Tinha dentista naquela época? Não. Dentes limpos é que eles não estavam tendo comida para comer. Então eles não estavam sujando os dentes. E aí eles estavam bravos com o povo, dizendo: se vocês não colocar dinheiro na nossa mesa e para a gente sujar os dentes com a comida, nós vamos amaldiçoar vocês. Deus diz: não podem fazer isso. Tem que abençoar o meu povo, como o sumo sacerdote abençoou Abraão. E à medida em que você abençoa, você será abençoado, porque Deus diz: eu abençoarei aquele que te abençoar. À medida em que você abençoa o povo vai te abençoar. Não pode ser por medo de maldição, medo não sei do que. Não, é uma coisa generosa. Aí você pega, por exemplo, Provérbios capítulo 11. Eu acho isso lindo. Provérbios 11, versículo de número 24. Por favor, isso aqui é a palavra de Deus para o seu coração. Prepare o seu espírito para receber essa palavra. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, quem é liberal no dar, nunca vai ficar com menos. Quem é liberal no dar, a Bíblia diz que ele vai ser acrescentado mais e mais. Versículo de número 24, a segunda parte. O que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então quem é que vai perder? Quem abre a mão ou quem fecha a mão? Quem fecha a mão, porque não sabe o que é generosidade. Versículo 25. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará
e quem dá a beber será dessedentado. Então, à medida em que você é generoso, você prospera, e à medida em que você sacia a sede de outras pessoas, Deus vai saciar a sua sede também. Isso é generosidade, e você vai dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, pegue Mateus capítulo 7, versículo 12, é a lei áurea, é da onde Jesus diz que depende toda a lei e todos os profetas, disse Jesus. Ele diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, fazei primeiramente vós a eles, porque esta é a lei e os profetas, disse o Senhor Jesus. Quer ser honrado? Honre. Quer ser valorizado? Valorize. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser amado? Ame. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser próspero? Prospere alguém. Quer ser bem-sucedido? Ajude outras pessoas a serem bem-sucedidas, porque a alma generosa prosperará. Aí você pode ler Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão avançado em idade, cheio de dias, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Quantos querem esse presente de Deus? Diga amém. Então diga à pessoa que está do seu lado, você precisa ser generoso. Seu mão de vaca precisa aprender a ser generoso. Como tem gente, eu estou na casa do pastor Moisés, meu Deus, como Deus tem abençoado o Paraná, como Deus tem abençoado essa cidade, andando, vendo essas plantações de milho, de soja. Olha, gente, olha essa terra do Paraná, olha como Deus está abençoando a nação brasileira, olha como Deus está nos abençoando. E a Bíblia diz, somos abençoados para sermos generosos, para abençoarmos ainda mais. Vocês lembram da minha frase que nasceu em Gênesis 12, né? Vocês estão lembrados? Quando Deus diz, Abraão, eu te abençoarei, você é um abençoado, e através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. E o versículo 3 diz, eu abençoarei quem te abençoar. Aí nasceu essa frase no meu coração quando eu tinha 20 anos atrás. E a frase é, se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar. Você pode dizer isso para o seu irmão? É bem facinho. Apenas diga para ele, abençoa, cara. Abençoa, irmã. E você vai ver o céu se abrindo sobre você. A alma generosa prosperará. É promessa de Deus. Aí eu estou com vocês no capítulo 15. E apareceu o Senhor a Abraão numa visão dizendo, Abraão, não temas. Por que Deus começa com essa palavrinha, não temas? Porque ele, antes disso, vocês sabem aqui, que o Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e na hora que isso aconteceu, o rei de Sodoma, da cidade ímpia, disse assim para Abraão, pode ficar com tudo, cara, pode ficar com tudo, fica com toda a minha riqueza e me entregue só aos homens. Aí o Abraão levantou a mão para os céus e disse, viva o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que eu não vou pegar sequer uma correia, um cadarço de um sapato, uma correia de uma sandália do rei de Sodoma. Eu não quero absolutamente nada de vocês. Aí você poderia dizer assim, ué, mas o Abraão deu o dízimo e Deus já está abrindo a porta. O rei ímpio está abençoando já. Porque a gente é assim, muito pragmático, né? A gente abençoa aqui e já quer receber ali. E o Abraão disse, não, cara, não é assim que Deus vai me abençoar. Eu entreguei o dízimo por generosidade, eu sei que eu vou ser abençoado, mas eu sei a origem de toda a sua riqueza, cara. E eu sei também quem é você.
Eu não vou pegar nem sequer uma correia de nenhuma sandália sua, porque lá na frente, quando Deus me tornar rico e próspero, você não venha levantar a sua mão e dizer, eu enriqueci Abraão. E o Abraão rejeitou toda a riqueza que o rei de Sodoma quis dar para ele, porque ele sabia que Deus é suficientemente poderoso para nos abençoar com fontes justas, não com dinheiro de corrupção e de pecado. Deus é poderoso para nos abençoar, de forma que Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo pesares. Não precisa ficar deprimido, nem tomar comprimido para dormir, porque alguém vai roubar a minha riqueza, eu não consigo dormir pelos bens que Deus me... Cadê os comprimidos? 1 quilo de calmante para dormir, porque a origem não é abençoada. Quem é abençoado com a prosperidade de Deus, em paz ele deita, em paz ele se levanta, porque ele sabe que foi Deus quem o abençoou. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Aí Deus diz a Abraão, não tenha medo, porque esses 5 reis poderiam se juntar novamente e vir. E aí Deus diz, não precisa ter medo. E eu vim aqui nesse último dia dessa campanha para dizer para você, não tenha medo. O medo paralisa a nossa fé. O medo, ele arranca as nossas pernas espirituais. O medo faz você enxergar o que não existe. O medo faz você ver problema aonde não existe problema. Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 3. As mulheres acordaram de madrugada com medo, porque os soldados romanos estavam guardando o túmulo de Jesus. Elas prepararam algumas especiarias e elas diziam assim consigo mesmas, ai, quem é que vai nos ajudar a remover a pedra do sepulcro? Era a preocupação delas. E elas foram passo a passo, de madrugada, quietinho. E quando chegaram na porta do sepulcro, não tinha mais pedra. A pedra estava removida. O medo faz você enxergar obstáculo onde não existe. Deus já removeu a pedra e ele disse a Josué, não tenha medo, seja corajoso, porque eu já imputei terror nos inimigos e eles vão fugir de vocês. Seja corajoso. Tem gente que tem medo de macumba, medo de macumbeiro, medo de feitiçaria, medo de feiticeiro, medo de olho gordo, medo de colocarem o meu nome na boca de um sapo e costurarem e colocar no túmulo do cemitério. Que medo! Maior é aquele que está em você e não existe maldição alguma sobre aquele quem Deus abençoou. Você não precisa ter medo de nada e de ninguém, porque maior é Deus que está com você. Aleluia! Não precisa ter medo. Eu não estou dizendo que você não vai ter sentimento de medo. Claro que você vai ter sentimento de medo. Só que com a presença do Espírito Santo, você vai perceber que Deus não te deu o espírito de temor, mas te deu o espírito de ousadia, de poder e de moderação. Você vai prevalecer. Jeremias 1, versículo 17 e versículo 8. Não temas diante deles, porque eu colocarei a minha palavra nas suas bocas, na tua boca. E o versículo 17 e 19 diz, eu te colocarei como cidade fortificada, como muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você não precisa ter medo. As pessoas com medo enxergam coisas que não existem. Eu sei disso, eu tinha 14 anos. E aí, era de madrugada, estava namorando uma menina lá, e ficou namorando, e a hora foi passando, quando eu vi era 4 horas da manhã. E eu disse, agora como é que eu vou embora? Para dar a volta por um bairro chamado São Cristóvão, era longe para dedéu. E eu disse, eu vou cortar aqui por essa cerâmica abandonada, e assim eu chego mais rápido em casa. Peguei um facão enorme, coloquei na cintura. E disse assim, se aparecer, o primeiro que aparecer, eu arranco o facão. Rapaz, eu estou descendo assim, perto daquela cerâmica, e eu vi uma cena. Eu esqueci que eu tinha facão, e esqueci que eu tinha pernas. Sumiu minhas pernas. Eu fiquei paralisado. E eu vi, era um fantasma. E eu vi uma mancha branca que fazia assim, subia. Na escuridão, a mancha branca subia. E descia assim. Um formato de um fantasma.
E a mancha branca subia e descia. E eu não tinha perna para correr. Facão, e ela sabia que eu tinha facão na cintura. E aquele negócio subia e descia. E eu não sei como é que eles chamam isso. Tem um nome para isso, que se você entrar em um quarto escuro, você não vê nada. Mas se você ficar lá por muito tempo, de repente você começa a enxergar as coisas. Tem um nome científico para isso. E eu fiquei tanto tempo paralisado, com medo. Sabe o que era? Um trator fez assim, arrancou um monte de terra ao redor de uma árvore, de um lugar que tinha um monte de grama, e deixou assim a árvore no alto com um monte de grama. Uma vaca marrom com uma mancha branca. Tentava subir para catar a grama e escorregava. Tentava subir para catar a grama e escorregava. Eu, quando olhei para aquilo, peguei o facão e disse: eu tenho lá medo de vaca. O medo faz você enxergar coisas que não existem. Por isso a Bíblia fala o tempo todo, 366 vezes, não temas, não temas, não temas, não temas. Não é porque você é bom, é porque Deus diz: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. E para acrescentar, Deus diz: não temas. Por que, Abraão, que eu digo para você não temas? Ele diz: porque eu sou o teu escudo, cara. Eu sou o teu escudo. E o escudo serve para quê? Para proteger. Vão lançar dardos inflamados, vão lançar lanças, que é a linguagem de guerra daquela época, vão jogar flechas para tentar pegar você. Deus diz: não precisa ter medo, porque eu estou na frente, eu sou o teu escudo. Para tocar em você tem que passar por mim. E quem é que pode passar por Deus? Por isso, em Números 22 e 23, por várias vezes, o Balaão quer amaldiçoar Israel. E quando o Balaão vai abrir a boca, e o Baraque está feliz, porque o Balaão vai amaldiçoar Israel. Na hora que o Balaão abre a boca, ele diz: eu não posso amaldiçoar o povo a quem Deus já abençoou. Não vale encantamento nem maldição contra Israel, porque o Senhor abençoou e não será revogado. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Você tem a bênção de Deus na sua vida. Deus é o seu escudo. Você está com medo do quê? Ou você é preguiçoso? Porque o preguiçoso diz assim, Provérbios 22, né? Ai, um leão está na rua, não sairei. É a desculpa, ele já não quer sair de casa. O cara não quer trabalhar. Mas aí disseram para ele que tem um leão solto. Aí ele disse: é agora que eu não saio mesmo. Agora, Provérbios 28, versículo 1 diz: o justo é ousado como leão. Nós somos ousados. Por isso que os trabalhadores dizem assim: estou matando um leão a cada dia. E Deus vai honrar quem é diligente, pelo amor de Deus. Mate um leão a cada dia. O leão está solto? Tá, mas ele vai rugir? Vai. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Deus vai guardar você. Vai para a luta. Deus está com você. O leão pegou a ovelha de Davi e se deu mal. O urso pegou a ovelha de Davi e se deu mal. O gigante quis afrontar Israel, se deu mal. E tudo que se levantar contra você, não é porque você é bom, é santo, é todo poderoso, não. É porque o Deus que te escolheu é o teu escudo. Ele é o teu Deus todo poderoso. Não temas, Abraão, eu sou escudo. Eu sou o teu escudo. E aí Deus continua dizendo assim: e o teu galardão será sobremaneira grandíssimo. Esse galardão que Deus está prometendo para Abraão, não é o galardão após a morte, que ele vai herdar os céus, que ele vai para Jerusalém celestial, não. Porque Abraão entende que esse galardão é uma riqueza que Deus queria dar para Abraão. Por isso ele olha para Deus e diz assim: Deus, o que adianta o Senhor me dar um galardão tão grande, se quem vai ser o meu herdeiro é esse servo Eliezer, nascido na minha casa. Então Abraão sabia que esse grande galardão não se referia a alguma coisa espiritual, se referia a riquezas, a ouro, a prata, a animais, a bens. E o Abraão está dizendo: Deus, o Senhor não me deu um filho, o Senhor me dá riqueza, mas quem vai herdar essa riqueza toda é um servo nascido em casa.
Então o Abraão sabe que o que Deus está prometendo para ele é riquezas, é bens, é prosperidade. E eu gosto desse diálogo de Deus com o Abraão, porque Deus fala, e no meio da fala o Abraão vai olhar para as suas limitações e vai dizer assim: eu sei, Deus, que o Senhor tem o melhor para mim, mas eu não estou pensando só em mim. Se eu estivesse pensando só em mim, crente verdadeiro não pensa só em si, ele está pensando na outra geração. Ele disse: Senhor, se eu estivesse pensando só em mim, está legal, mas tem herdeiro, eu queria ter uma próxima geração, e eu não tenho filhos. E essa conversa, Deus escuta. E aí Deus diz para Abraão: não, Abraão, o seu herdeiro não vai ser o Eliezer, não. O seu herdeiro vai ser um nascido de ti. Olha que coisa linda. Deus fala, o Abraão escuta, o Abraão fala, Deus escuta, Deus fala, o Abraão escuta, aí de novo, o Abraão fala, Deus escuta. Gênesis 15 é um diálogo, por isso que 3 vezes na Bíblia o Abraão é chamado amigo de Deus. Porque é diálogo, não é só você que fala, e não tem tempo para ouvir Deus falar. E não é só Deus falar, e você ficar mudo. Tem que expor o que está no seu coração, seu desejo. A Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração dos seus filhos. Ele mesmo diz: pede-me o que é que tu queres que eu te faça. E você tem que expressar para Deus o que você quer. Ele é seu pai, ele é seu amigo. E o Abraão diz: Deus, o que eu queria era um filho, Deus. Aí diz assim o texto: e Deus, versículo 5, se eu acho isso aqui extraordinário, Ele vai fazer isso com a sua vida. É quando Deus nos ajuda a romper aquilo que nos limita. Nós temos um monte de limitações. Limitações financeiras, a gente diz: não dá. Limitações profissionais, a gente diz: não vai dar. Limitações na família, a gente diz: não vai ter jeito. Limitações no ministério, a gente fala: não vou conseguir. Limitações espirituais, a gente fala: nunca vou chegar lá. A gente tem um monte de limitações. E o texto diz assim, no versículo 5: então Deus o conduziu até fora de sua tenda. Deus o levou para fora da sua tenda, porque a tenda é um lugar que nos limita. Tenda é um lugar de privacidade, ninguém vê o que você está fazendo lá dentro. Tenda é um lugar de comodidade, porque ninguém está perturbando você, você está sossegado lá dentro. Mas é um lugar que limita a sua visão. Você não consegue ter uma visão do que está por lá de fora. Você está em uma tenda, você não consegue ver os céus, você não consegue ver a terra. Você está limitado dentro daquele quadradinho, como nós aqui hoje, nessa igreja. Se você levantar os olhos, você não vai conseguir ver as estrelas do céu, porque esse teto está limitando, impede a gente de ver as estrelas. Estamos limitados por essas paredes. Nós não conseguimos enxergar além. É só esse espaço que nós conseguimos alcançar com a nossa visão. Então Deus diz: Abraão, eu vou tirar você de sua limitação. Essa tenda está limitando você, e você acha que isso aí é tudo que eu tenho para você. Eu vou te chamar para fora, eu vou te tirar para fora, eu vou te levar para fora. E eu vim aqui para dizer que Deus vai arrancar você dos seus limites, Deus vai ampliar a sua visão, Deus vai te colocar para fora para você perceber que Ele tem muito mais para você. Eu lembro quando eu era missionário no Amazonas. Gente, isso foi verdade, eu estava lá, eu conheci o cara. Ele era um evangelista que evangelizava assim, na balsa. Hoje não precisa mais de balsa que vai para o Careiro, hoje tem uma ponte enorme. Mas na época tinha balsa que levava 1 hora, e eu pregava. Eu chegava nessa balsa, eu comprava a balsa, não é que eu queria viajar para outra cidade, não, eu entrava na balsa só para poder evangelizar, porque as pessoas não iam pular para se ver livre de mim. Então eles tinham que me ouvir por 1 hora. E era todo mundo assim, eu chegava: bom dia e tal. Eu e esse cara também pregava, o ministério dele era na balsa. Só que ele era analfabeto, não sabia falar direito. E ele falava Jesus, ele ia falar Salomão, ele falava Salamão. Então, um dia, ele lá na igreja, na congregação, deram a oportunidade para ele dar uma palavra, e ele disse: eu queria ler aqui um provérbio de Salomão.
E leu lá o provérbio, mas não falou nem um capítulo, nem um versículo, e diz assim: porque o homem ostra. Porque o homem ostra. E fechou a Bíblia. Eu falei, que raio é esse de homem ostra? Eu já li provérbios tantas vezes, eu nunca vi um homem ostra. E o irmãozinho começou a pregar, porque o homem ostra fica lá embaixo, escondido. O homem ostra tem uma pérola dentro dele, um tesouro, mas ninguém sabe. Porque está lá no fundo, tem que ter um mergulhador, tem que ter alguém, um caçador, que vai lá, que pega essa ostra e que vai abrir a ostra. E aí vai ver uma pérola lá dentro, que vai parar no colar de uma madame. E eu ouvindo aquilo, disse, meu Deus, que eu nunca vi esse versículo na Bíblia. Que pregação maravilhosa, o homem ostra. E ele começou dizendo, você que fica aí, sabe, Deus tem dom, Deus tem riqueza para a sua vida, mas você é um homem ostra. Aí foi rapidinho a pregação dele, e ele disse, quem quer deixar de ser homem ostra, vem aqui na frente, e vê aquele monte de gente. Ai, eu não quero mais ser um homem ostra, eu não quero mais ser uma mulher ostra. Ai, eu falei, meu Deus do céu. Passei a madrugada toda lendo provérbios. E eu descobri que o versículo que ele leu estava escrito assim, porque o homem é austero. Ou dependendo de uma tradução, o homem austero, né? Mas ele leu o homem ostra. E pregou. E um monte de gente se converteu. Queridos, não está escrito aqui na Bíblia o homem ostra, mas está cheio de gente ostracizada. Está cheio de gente amosteirada, enclausurada, trancada, engessada. Eu vim aqui dizer para você, deixe de ser um homem ostra, deixe de ser uma mulher ostra, sai daí, porque tem riqueza, você foi destinado para enxergar o que Deus tem para você. E eu estou aqui como esse mergulhador para dizer, sai daí, tem tesouro dentro de você, tem muita coisa para o lado de fora, saia dessas limitações. E o que é o interessante? Que Deus chamou Abraão para o lado de fora e disse assim, eu quero que você, estou terminando, tá, irmãos? Eu quero que você olhe para as estrelas do céu e eu quero que você as conte se você a pode contar. Porque é assim que vai ser a sua descendência. Aí, eu continuei lendo o texto, sempre lendo, sempre com uma pulga atrás da orelha, porque eu não queria acreditar que era isso, mas é isso que está escrito. O versículo 12 diz assim, e então ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. Então essa história de tirar Abraão da tenda e de olhar para as estrelas não aconteceu à noite, aconteceu durante o dia. Como é que pode Deus tirar Abraão da sua tenda durante o dia e dizer para ele, levanta os olhos e conte as estrelas? Você consegue ver as estrelas durante o dia? Ninguém consegue ver as estrelas durante o dia. E Deus tira Abraão durante o dia. E Deus diz, Abraão, olha para os céus, conte as estrelas, se tu podes contá-las. E aí o versículo 6 diz, e creu Abraão no Senhor. Era algo a respeito de fé. Os olhos naturais, lembra Gênesis 13? Os olhos naturais não podem ver as estrelas. Mas o Abraão sabe que as estrelas estão lá. É apenas uma questão de tempo e a terra tem a sua rotação. E que agora essa terra vai girar e a parte do sol vai desaparecer, vai entrar a parte da lua, a escuridão. E quando chegar a escuridão, aquilo que os olhos humanos não podem ver durante o dia, por causa da luz do sol que ofusca, o sol se oculta e agora o Abraão pode olhar de noite e ver as estrelas que já estavam lá, mas que os olhos físicos não podiam ver, mas ele acreditou no Senhor que lá estavam as estrelas. Isso é fé. Fé, Hebreus 11, é a capacidade de você enxergar aquilo que não se pode ver.
Fé é você enxergar o invisível. Os olhos humanos não viu o carro, os olhos humanos não viu a casa, os olhos humanos não viu o terreno, os olhos humanos não viu o papel assinado, os olhos humanos não viu a construção da igreja, os olhos humanos não viu a cura, os olhos humanos não viu a porta aberta, mas os olhos da fé diz: já é meu, eu sei que Deus já fez, é só uma questão de tempo, e quando a noite chegar, eu vou poder louvar, porque verei as estrelas do céu, verei as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Isso é a fé. O Elias chega para Acabe e diz assim: Acabe, eu acho melhor você arrumar o seu carro e correr, cara. E o Acabe diz: por quê? Porque eu já estou ouvindo um barulho de abundante chuva. O Acabe diz: cara, está louco. Tem 3 anos e meio que não chove. Tem 3 anos e meio que não cai uma gota d'água do céu e não tem nenhuma nuvem. Mas o Elias diz: é melhor você correr, porque eu estou ouvindo um barulho de abundante chuva. Quem anda pela fé consegue escutar o que os outros não podem ouvir. Por isso ele tem a capacidade de se antecipar, e por isso ele pode adorar mesmo em meio às aflições, porque ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ele pode adorar, porque ele sabe que a vitória vai chegar. E o cara que anda pela fé, a mulher que anda pela fé, ela enxerga o que as pessoas não podem enxergar. O garoto disse assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é isso? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o Elias disse assim: cara, corre, corre. E o garoto disse: o quê? Corre. Mas por que eu vou correr? Porque o céu vai se enegrecer e a chuva vai te pegar, vai cair um pé d'água. Mas só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu não estou vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu já estou vendo uma grande chuva que está vindo sobre a terra. Quem tem fé consegue enxergar coisas grandes quando as pessoas do mundo só enxergam aquilo que é pequeno. Por isso você consegue se antecipar e adorar e se preparar para que quando o milagre acontecer, Deus será glorificado. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim, quando Abraão está fazendo essa aliança com Deus, o versículo 11 diz assim: e aves de rapina desciam sobre os cadáveres dos animais, porém Abraão as enxotava. Deus, nesses 21 dias, chamou você para fazer uma aliança com Ele. Você foi chamado para estabelecer uma aliança de vitória e de prosperidade com Deus. Mas saiba, existem aves de rapinas que querem roubar isso que você tem para oferecer para Deus. O Abraão sacrificou aqueles animais para Deus, para fazer uma aliança, mas as aves de rapinas desciam para querer roubar. E Abraão tinha que pegar um pedaço de madeira e enxotar essas aves de rapina. Em nome de Jesus, você tem um cajado em suas mãos. Você tem a palavra de Deus. E quando você perceber aves de rapinas, que são conselhos, que são invejas, que são pessoas negativas, que são pessoas que não acreditam em você, que têm inveja de você, que têm ciúme de você, que não querem ver o seu crescimento, vai ter um monte de aves de rapina querendo vir roubar aquilo que você tem para oferecer para Deus. Em nome de Jesus, enxota essas aves de rapina e estabeleça sua aliança com Deus, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus que quando abençoa um homem, não vale mais nenhum encantamento contra esse homem. Tu és um Deus que quando abençoa uma mulher, uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora,
Não existe mais encantamento contra esse povo. As portas do inferno não podem mais prevalecer contra a sua igreja, porque ela está firmada sobre a rocha, que é Jesus de Nazaré, aquele que morreu, mas ressuscitou, e tem em suas mãos a chave da morte e do inferno, e que vive e reina pelos séculos dos séculos. Tu és o Deus de Abraão, que não nos deixa olhar pela aparência física, mas ter uma visão de acordo com a tua vontade. Não deixa ninguém se mover aqui pelas aparências, mas serem movidos pelo teu Espírito Santo. Tu és o Deus de Abraão, que nos ensina a sermos generosos, porque a alma generosa, essa prosperará. Nós tomamos posse dessa palavra para nós. Nós seremos generosos e nós prosperaremos na terra que o Senhor nos plantou. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o nosso escudo, nós não precisamos temer, nós temos uma aliança contigo, e nós vamos enxergar tudo isso pela fé, e vamos decretar a nossa vitória no precioso nome, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus, glorificando a Deus. Oh, bem forte, é para Jesus, glória a Deus. Pastor Moisés.